Presidente diz que vai vencer o mercado. Isso e muito mais no Morning Call de hoje, 11/11/2024. Sejam bem-vindos, muito bom dia, boa semana a todos, bons negócios. Por aqui, Max Braga, e vamos então às nossas notícias dessa semana que começa ensolarada para animar o dia a dia aí de cada um. Começando em animar ou desanimar, né? Pensamentos positivos, sempre. Vamos lá. Cenário macroeconômico, vamos falar um pouquinho. Canadá, a taxa de desemprego permaneceu em 6,5% abaixo do que o mercado previa. É um bom indicador, então, pelo menos ao meu ver. No Brasil, o índice de preços do consumidor amplo, o famoso IPCA, o índice de inflação, registrou alta de 0,56% e em outubro, acumulou, então, uma elevação de 4,76% em 12 meses, furando pela primeira vez agora, né, recente, a meta oficial de 4,5%. Então estamos fora da meta de inflação e isso que a gente já vem acompanhando há bastante tempo já deveria ter acontecido até antes, mas algumas medidas ali acabaram segurando isso e agora foi inevitável. Bom, a inflação bateu pesado, então, na parte de serviços, foi aonde, no núcleo da inflação, ali onde teve o maior inflação. Os alimentos também pressionou bastante, o preço da carne contribuiu bastante para esse estouro de meta também. E na parte de habitação, o aumento da energia elétrica com certeza trouxe bastante dificuldades aí para todos os nossos bolsos, né? Já estamos sentindo isso há algum tempo. O cenário não existe ainda uma previsão aí, um horizonte, né? A não ser que façamos então, né? Os nossos queridos políticos façam então o ajuste dos gastos. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso no final. Bom, passando aqui para a parte de bolsas, então. Bolsas asiáticas na sexta-feira cerraram majoritariamente em queda. O índice Nikkei no Japão, por exemplo, avançou 0,19%. Agora, Hong Kong recuou 1,7%. Xangai Composite na China, 0,53%. E na Coreia do Sul, o KOSPI perdeu 0,14%. Na Índia, queda de 0,21%. Apenas a bolsa do Japão teve um leve avanço na sexta-feira. Na Europa também os mercados ficaram em baixa na sexta. O DAX da Alemanha recuou 0,76%. No Reino Unido, caiu 0,84%. Na França, avançou 1,77% e na Espanha subiu 0,49%. O Eurostoxx, que é o pacote de todos esses índices, da zona do euro apresentou uma queda de 1,03%. Nos Estados Unidos, Dow Jones subiu na sexta-feira 0,59% e S&P avançou 0,38%. O Nasdaq ficou estável no 0 a 0. Nesse contexto, então, ainda na esteira das questões aí da eleição dos Estados Unidos, o índice principal do Brasil, o Ibovespa, fechou num dia bem difícil, bastante queda, perdeu até os 129 mil pontos, fechou em 1,43 de queda aos 127.830. Destaques de alta, Embraer 7,47, Grupo Natura subiu 2,90 e quem caiu mais na sexta-feira foi Alpargatas 7,89 e Renner 6,13%. Vou falar um pouquinho da renda fixa, então, lá nos Estados Unidos, o T-Note de 10 anos, né, o título de 10 anos do Tesouro Americano, fechou estável a 4,30 e o de 2 anos subiu de 4,21 para 4,26. Bom, já ocorreu então o corte de juros lá nos Estados Unidos, né? Então a gente aguardava aí que isso acontecesse sim, veio ali 0,25. No Brasil, continuando a falar de juros, apresentou um comportamento misto, os títulos pré fixados subiram até 10 pontos base, vencimentos mais curtos,
instabilidade nos mais longos, e os de IPCA tiveram até uma queda de até de 8 pontos base, com maior impacto nos vencimentos curtos, ok? Bom, já falamos um pouquinho disso, né, em relação à, à parte de inflação. E aí, o que eu falei lá na cabeça do vídeo, né? Entrevista ontem, abre aspas, ok? Declaração foi feita ontem à noite, entrevista à Rede TV, e foi veiculada agora no domingo, né? Então, abre aspas. Lula diz que vai vencer o mercado financeiro. E o que ele diz, falam bobagem todo o dia. Vou ler só um pedacinho aqui para a gente falar um pouquinho sobre e se encaminhar também para o final. Abre aspas novamente, em entrevista à Rede TV veiculada na noite do domingo, o então presidente Luiz Inácio da Silva criticou a pressão do mercado financeiro por um ajuste fiscal, defendeu uma abordagem voltada para o crescimento econômico com distribuição de renda. Ele diz, nas palavras dele, eu vejo o mercado financeiro, falar bobagem todo dia. Não acredite nisso. Eu já venci eles e vou vencer outra vez. Essas declarações vêm, então, na esteira das negociações de um pacote de revisão de gastos. E sim, a gente sabe muito bem que quando ele venceu a eleição, jogou o nosso país na maior recessão enfrentada já na nossa história, quando inclusive a Dilma assumiu após o final do mandato dele. Então a gente vai mais ou menos no mesmo caminho e fica cada vez mais distante em entender que esse governo tenha alguma austeridade no controle das contas públicas, e isso de fato prejudica a todos nós, na verdade, né? Pouco importa o Brasil, mas para eles está tudo bem, gasto é muito bom. Então, não tem problema as empresas ir embora, não tem problema os comércios fecharem. A gente vê todos os dias números da economia bons, etc. São números forçados, são números criados, desenvolvidos a partir de novas metodologias ou fazendo com que esses números sejam inflados pela máquina pública. Por exemplo, o dado do emprego no Brasil. A gente vê muita gente procurando emprego e diz que o Brasil está em pleno emprego. 70%. Não vou cravar um número aqui, mas um número muito grande de empregos são empregos criados na máquina pública. Então, enfim, é isso. Quem anda na rua vê, né, como é que está a economia, como é que estão as coisas, e realmente está bastante difícil. Bom, vamos lá. Força, né, pessoal? Não adianta também a gente ficar pensando negativo. Vamos ser positivos e aproveita aqui, ó, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, ficar bem antenado, ficar ligado aí nas notícias pela manhã e sempre também às tardes, né, acompanhar o Radar FI, que é o outro quadro aqui do canal onde eu faço um fundo imobiliário por dia aí para que vocês tenham as informações do que está ocorrendo com o fundo, para que ajudem vocês a fazer os seus estudos e montar a sua carteira de fundos imobiliários, ok? Fico por aqui então, uma ótima semana a todos. Vamos para frente, pessoal. Não adianta, a gente tem aqui remar para frente. É isso aí, nos vemos amanhã. Forte abraço. Tchau.